Sejam bem-vindos ao podcast Conversas Diversas, um projeto da Clínica Ser Diverso. Sou Rosane Silva e hoje eu recebo a psicóloga e analista do comportamento, Márcia Fernanda. Ela é especialista em saúde emocional e bem-estar para pessoas com neurodiversidades. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu queria começar perguntando, assim, nesse nosso bate-papo, como é que a ansiedade ou a depressão em pessoas com neurodivergentes pode influenciar o apetite, a imunidade e a disposição física? Bom, 3 aspectos significativos, junto com 2 transtornos que dão aí uma misturadinha, Sim. né? Então, se a gente for pensar em ansiedade e depressão para apetite, eu vou ter aí talvez uma ansiedade que vai aumentar esse apetite ou vai diminuir. E aí a gente tem, por exemplo, eu imagino que chegue também muito na clínica para você, muitos casos de compulsão associado com ansiedade, né? Então, eu tenho aquele ritmo para mais. Assim como eu tenho também para menos. Episódios ansiosos mais significativos que reduz esse apetite. E aí, de outro ângulo, a gente olha para a depressão também nessa mesma direção. A depressão, a gente tende a ter uma redução, até por esse todo, né, que a gente tem de redução de energia, de impulsos, de motivação, mas também pode oscilar para mais e para menos, né? Então, a gente pega aí o apetite nessa direção, a gente vai para a questão da disposição, que também vai oscilar, né? Então, eu vou ter aí, na depressão, geralmente uma disposição menor, né? Uma dificuldade maior de me movimentar, e aí tanto a nível corporal quanto a nível de vida, a gente sabe. E na ansiedade, a gente tem uma coisa curiosa, Rosane, que é, por mais que a gente veja a ansiedade como esse transtorno de movimento, às vezes essa hiperexcitação vai trazer paralisia. Sim. Então, a gente tem um movimento também contrário, né? Daí a importância da gente trabalhar, de fato, esses transtornos e trabalhar cada indivíduo dentro da sua singularidade. Para essa parte da imunidade, a gente tem um ponto significativo que é o cortisol, né? Sim. Eu geralmente gosto de dizer que, assim, o cortisol ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Ele tá na mesma linha, vai depender aí da dosagem, né? Então, é um hormônio muito importante a nível de impulso mesmo para a vida, para movimento, para as demandas do dia, mas numa quantidade maior vai trazer o efeito contrário, né? Então, a gente tem uma super relação entre esses dois transtornos, ansiedade e depressão, e sobre esse trio aí que você trouxe. E essa quantidade maior está ligada ao nível de estresse que cada indivíduo vive no seu dia a dia? Sim, porque a gente vai ter justamente o cortisol como esse hormônio do estresse, né? Conhecido dessa forma, mas não em dosagens adequadas sendo ruim. E aí, veja, se eu tenho uma dosagem adequada de cortisol, eu tenho justamente aquilo que eu preciso para dar conta do meu dia a dia, para dar conta de uma atividade física, para dar conta de um sono tranquilo, para dar conta de um corpo em movimento, como eu me referi. Mas se eu tenho ele muito elevado, eu posso ter um movimento totalmente contrário disso. A gente está falando aí, talvez, dessa questão de movimento e estresse ligados ao adoecimento adulto. E na criança e no adolescente, como é que se deriva esse processo, né? Que vai para a baixa de apetite, a imunidade e a disposição física. Pensando em organismo, a gente vai um pouco na mesma direção, né? A gente pensa que as demandas de um adulto é diferente das demandas de um adolescente e das demandas de uma criança. Mas a nível de funcionamento corporal, a gente vai ter da mesma forma, né? Se eu tenho, por exemplo, um adolescente ansioso, eu vou ter um adolescente que pode ter muita dificuldade de sair da cama pela manhã. Sim. Né? Que a gente já espera isso do depressivo. Sim. Mas eu posso ter isso também na ansiedade. Eu posso ter um adolescente ansioso que eu esperaria que fosse diferente a nível, por exemplo, de desempenho escolar, mas que pode, justamente pela ansiedade, não dar conta do ambiente escolar. Sim. Né? Assim como a criança. A gente vê que hoje, inclusive, né, temos discutido tanto o impacto das redes sociais, o impacto das telas, inclusive para as nossas crianças, né? E não raro crianças, inclusive, com sintomas ansiosos. Né? A depressão me parece ser um pouquinho aí, a gente vê pouco falado, a gente vê pouco caso chegando na clínica, mas chega. Sim, né? Existe, porque é um problema silencioso, inclusive. Sim, e a ansiedade cada vez mais latente, né? Sim. Estamos em um país muito ansioso.
que inclusive vem se falando que é o problema do milênio, né? Do milênio. A gente tem um adoecimento aí de crianças que vão iniciar com ansiedade e vai se desdobrar para sua fase na adolescência e um adulto ansioso vai crescer. Exatamente, exatamente. Olha como nós estamos nos organizando, né, enquanto sociedade. Exatamente. E aí você trouxe, né, essa criança, esse adolescente que com a ansiedade ou sintomas que vão ser correlacionados à depressão e a relação do cortisol com essa dificuldade de levantar pela manhã. E aí eu queria saber de você como o ambiente, né, escolar, de casa, pode influenciar na saúde mental e física de pessoas com neurodivergências. Ponto muito importante esse, porque um ambiente de casa ele pode ser organizador ou desorganizador, Sim. né? E isso para qualquer pessoa, né? Não raro eu recebo na clínica, inclusive adultos e até mesmo pais e mães ali, que a desorganização do ambiente desorganiza o interno. Sim. Né? E aí, se eu penso numa criança, se eu penso num adolescente neurodivergente, vou pegar um exemplo muito claro. Gostaria que meu filho comesse brócolis, comesse alface, comesse aquele feijãozinho simples, comesse aquele arrozinho branco, mas eu, particularmente, prefiro uma coisinha mais. Um fast food, uma coisinha mais rápida. Uma coisinha mais rápida, mais recheada, um congelado gostoso. E aí? Né? Então, o ambiente ele é organizador nesse sentido também, né? O tanto que eu vejo na minha casa sendo reproduzido por meus pais, tem muito aí do que eu vou reproduzir, né? Enquanto pessoa, criança ou adolescente. E aí a gente passa por questões práticas de vida, como alimentação, mas a gente passa também por como essa família se organiza, tendo uma criança, um adolescente ou um adulto, quem sabe, neurodivergente em casa. Né? Um adolescente que tem ali suas nuances na escola, sua relação na escola, que por muitas vezes a gente sabe o quanto é complexo, uma criança que tem ali alguns comportamentos interferentes que vão trazer, de fato, muitas vezes uma desorganização para essa mãe. Né? E aí a gente entra num ponto que é muito importante de ressaltar, que é o quanto essa família aceita essa neurodivergência, né? O quanto ela conhece disso. Você, inclusive, recebe muitas famílias, né, dentro dessa perspectiva. Sim. E como a aceitação e o conhecimento vão justamente dosar esse ambiente que eu preparo de forma que seja mais seguro para o meu filho, né? Então, o que você está trazendo é que o suporte emocional familiar vai influenciar no desenvolvimento de habilidades adaptativas de crianças e adolescentes com autismo e também com outras neurodiversidades. Perfeito, sim. E vai influenciar diretamente. Porque se eu tenho um adolescente que em casa já não tem uma aceitação da família, ele pode, por exemplo, ter um TDAH, ele pode ter um autismo, ele pode ter algum transtorno de aprendizagem. Não há uma aceitação, não se fala sobre isso em casa. Pelo contrário, a gente vai tentando passar por cima, se a gente vai pensar aí no nível menor, né? Pensar no nível 1, por exemplo, de suporte, em que há um desenvolvimento em algumas áreas, e ocorrer um sofrimento na escola, muitas vezes ele não vai trazer para casa. Né? Se eu tenho uma criança que a família não dá conta de lidar com esse todo, e não raro isso acontece, e a gente, claro, entende toda a complexidade de ter uma criança em casa neurodivergente, eu não vou ter como ter nesses pais uma ambientação adequada para essa criança. Pelo contrário, é desorganização de pai, de mãe, de criança. Sim. O que não vai ajudar em nada, né? O que não vai ajudar. E aí a gente está falando dos transtornos que estão ligados a essa máxima, né, da família. Não sustentar, muitas vezes, entrar num processo de sofrimento. E quando a gente vai para o polo oposto, que é o polo das altas habilidades, onde aquela criança, muitas vezes, é muito habilidosa em uma matéria específica e isso precisa ser de forma ávida mostrado para a sociedade, para os amigos. Como é que esse equilíbrio emocional familiar pode dar suporte a essa criança que tem uma alta habilidade? Quando você falou da casa, uma coisa que me lembrou muito foi a escola. Sim. Né? Quando eu penso em infância, é como se a escola e a casa fossem caminhando ali junto. Porque a escola faz muito parte da infância e da adolescência, né? Sim. Vai chegando ali na juventude, a gente vai para um ambiente do técnico, para um ambiente da universidade, mas
se eu tenho ali na escola um suporte adequado, uma aceitação dessa neurodivergência e, de fato, um trabalho voltado para isso, que, assim, eu acho que nós estamos hoje numa condição social em que não há mais espaço para fugir dessa preparação e dessa adequação. Então, eu Exato. tenho a escola nessa direção. A criança passa um turno, às vezes 2 nessa escola. Né? Eu tenho uma família que consegue ir dando conta, junto com essa escola, junto muitas vezes com esses terapeutas. Eu tenho uma chance maior, tanto de dar conta disso como uma mãe, como um pai, como um professor, quanto para essa criança e esse adolescente conseguir ir se organizando naquilo que ele precisa se organizar. Mas aí faz parte daquele tripé que a gente, da comunidade terapêutica, dialoga sempre, né? Que é o diálogo e um diálogo saudável entre escola, família e o terapeuta ou a Sim, clínica. sim, sim. E um tripé é fundamental, fundamental. Né? A gente está falando de pensar em todos os contextos que fazem parte da vida dessa criança, adolescente ou mesmo adulto, né? Não raras vezes recebemos, inclusive, adultos ou em processo diagnóstico ou tentando ali se encontrar em alguma coisa. Sim. E aí ressalto que, embora a gente veja uma grande discussão nas mídias em relação a, nossa, agora que ficou adulto, está se vendo dentro de um transtorno, né? Não é mídia, não é para ganhar um seguidor, um engajamento, mas olha a importância de falar sobre esses assuntos, né? Sim. E olha a importância da gente abrir como possibilidade justamente para criança, adolescente e adulto, porque também está lá. Né? E aí entra uma coisa importante que você até perguntou antes. Também está lá e muitas vezes está no pai e na mãe. Sim. Porque é o reflexo, É um né? reflexo, exatamente. E aí, como lidar com isso? Assim, tá visto, tá posto ali no filho, mas também tá no pai ou na mãe. Muitas vezes a gente vê na clínica e percebe na clínica essa esquiva do pai, né? Principalmente se há nele alguma Sim, característica ou algum sim. indício. Como é que o terapeuta lida com isso, entendendo que esta criança foi levada, este adolescente foi levado como alguém que tem, mas não é o único que tem? Eu acho que eu volto um pouquinho até no que você me perguntou anteriormente. Né? Eu dei uma passadinha que foi das altas habilidades. Sim, Né? Nós estamos numa sociedade muito performática. sim. Né? Então eu acordo 4h30, eu vou correr, eu volto, eu como, tomo meu café, eu me organizo, eu vou pro trabalho, eu volto bem, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí dá 10 horas, eu durmo bem, durmo 8 horas, e a gente pergunta, nossa, dá tempo disso tudo? Mas é justamente essa sociedade performática que está muitas vezes estampada nas escolas como ideal de aluno. Né? E aí a gente pensa, por que para um pai, para uma mãe de um autista nível 2, nível 3, é tão difícil encarar? Quando parece que para o autista de altas habilidades, ou nesse caso, né, o nível 1, com um pouco mais ali de desenvoltura, ou dentro de um espectro, né, de altas habilidades, como você trouxe, é mais fácil. E a gente sabe que não é. Né? A gente está falando de um sofrimento que muitas vezes não é porque ele não consegue tomar banho. Né? Não é porque aquela criança de 8 anos não consegue tomar banho. Mas é, por exemplo, porque aquela criança de 8 anos não tem um amigo na escola. Porque ele Sim. se destaca tanto ali em matemática que os amigos pensam, nossa, como ele é chato. Né? E isso é muito significativo. Porque os pais também sofrem com essas demandas dos filhos. Né? E aí você traz justamente isso, como lidar. Eu acho que a gente precisa pensar como sociedade, como lidar. Porque se a gente responsabiliza só esses pais pelo fato de, nossa, meu filho tem altas habilidades. Né? Mas a gente olha para esses pais e pensa assim, olha, ele tem altas habilidades talvez em tal coisa. Ele sabe o nome de todos os dinossauros, ele sabe operações matemáticas desde que tinha 5 anos. Né? Mas não tem um amigo para chamar para o aniversário. E a inabilidade, onde é que fica, né? A inabilidade social, a inabilidade em outras matérias que são mais subjetivas. Sim, Onde é que fica, né? onde é que fica? E aí, pensando, né, nesse processo de criança, adolescente, pessoas com neurodiversidade, com neurodivergências, Sim. quais práticas de autocuidado são mais eficazes para promover bem-estar físico, psicológico para as pessoas com neurodiversidades? Eu acho que eu voltaria aí para o mesmo que é um pouco do que é para as pessoas de forma geral, Sim, mas dentro da especificidade de cada um. certo. Né? João pode gostar de natação, Maria pode gostar de aula de boxe. E tá tudo bem enquanto atividade física. Traz movimento para o corpo.
né? Se eu penso aí dentro da neurodiversidade como você traz, um neurodivergente, eu preciso pensar também nessa dualidade mente e corpo, né? Então, eu preciso pensar em um corpo que precisa estar em movimento, Sim. mas que vai aderir, por exemplo, a uma atividade física se tem algum prazer nela, né? Então, eu não posso dizer, tem que fazer musculação. Tem que fazer porque precisa fortalecer esses músculos e tal, tal, tal. Tem que fazer natação, porque natação trabalha mais. Não, tem que fazer aquilo que dá conta de fazer e aquilo que gosta de fazer, que consegue ir com um pouquinho mais de facilidade. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, eu cuidaria um pouco dessa parte corpo, a nível de movimento, como eu trouxe, e a nível de mente também. Sim. Né? O que a gente tem aí? A gente tem para os menores, claro, né? As crianças, a gente tem a análise do comportamento aplicada, que tem um trabalho extremamente relevante, científico, né? E que tem trabalhado muito com crianças neurodivergentes. A gente tem para os adultos e para aqueles que têm um nível de repertório melhor, seja adolescente ou criança um pouco, né? Idades um pouco maiores, a gente tem a psicoterapia. Sim. E aí a psicoterapia muitas vezes entra, Rosane, nesse lugar de... É a ferramenta que dá margem para as outras coisas. Sim. Né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de autogerenciamento. Então, eu não consigo me organizar, eu não consigo organizar a minha rotina. Então, na psicoterapia é possível, por exemplo, discutir essas estratégias. Né? Eu não tenho força nem para levantar da cama. Imagine só eu sair numa academia. Né? Mas a gente pode trabalhar com pequenas metas e chegar lá, por que não? Né? Então, essa dualidade, esse cuidado mente e corpo é fundamental. Então a gente não está só no externo, né? A gente vai para uma questão que talvez o ponto de partida seja o movimento interno. Movimento interno. Muitas vezes é um movimento interno. Né? Não raras vezes, você inclusive na clínica sabe o quanto nós recebemos, né? Jovens com essa demanda corporal, mas que a nível mental não dá conta e a gente começa a trabalhar algumas coisas e esse movimento vem. Né? Essa mudança esperada e desejada vem. Claro, aos poucos, dentro do que cada um dá conta de ir fazendo. Então, e o que você traz, né, sobre essa sociedade performática versus as redes sociais que traz esse componente que muitas vezes direciona ou para a ansiedade de se ter e de se conquistar aquilo que o outro tem, ou para esse movimento mais rebaixado e deprimido daquilo que eu não tenho em relação ao que o outro demonstra. Sim. Eu acho que as redes sociais vieram de uma forma avassaladora para ficar e nos ajudam em muitas coisas. Mas há de se pensar o quanto tem produzido sofrimento. Né? Recentemente vi uma pesquisa, inclusive, que trazia justamente dados de meninos e meninas mais novos, como eles se comportavam nas redes, e a pesquisa indicava que as meninas tinham um sofrimento maior, da mesma idade dos meninos, quando imersas em rede social, pela comparação. Sim. Né? Pela via da comparação, o sofrimento delas era maior. Né? Olha que significativo isso. A gente está falando de muitas vezes adolescentes, ou menos até que adolescentes, mas que têm acesso ao celular, uma rede social e conseguem se colocar nessa situação. Né? Então, volto para essa questão. Tem sido produção de adoecimento. E a gente vai falar de um espelho comparativo, né? Sim. Que é corpo, que é moda, que é aquilo que vira tendência no contexto social. Sim. E mais, digo que, assim, aspectos até relevantes, né? Como a gente, por exemplo, começou falando da alimentação. Sim. Né? Então, eu sigo um perfil de alguém que tem uma alimentação legal. Eu sigo o perfil de alguém que faz uma atividade física, que faz um yoga que eu gosto, que usa tal marca que eu gosto. Mas o quanto que eu dou conta de ser igual ou de ser semelhante? Porque eu posso fazer um yoga, não 3 vezes na semana, eu posso fazer uma. Posso ir na academia 2 vezes, 3, mas não ir 5, 6. Não consegui no domingo. E tá tudo bem que eu vá dessa forma. Né? É o que eu dou conta, é o que faz sentido para mim. Mas como é difícil fazer esse deslocamento, né? Mas aí existe o contrassenso também daquilo que é possível, viável, também da condição financeira. Também. Que é uma questão social. É uma questão social. Eu acho que entra, assim,
nesse contínuo, né? Então, é a performance a nível de corpo, a nível de mente, a nível do financeiro, a nível profissional, e eu vou entrando nesse ciclo e tentando me assemelhar e não dando conta e dizendo, nossa, eu sou insuficiente, eu estou insuficiente. Esses dias até vendo uma colega nossa de profissão trazendo justamente o quanto muitas vezes a insatisfação vem pelo que é visto, mas não necessariamente por estar insatisfeito com, Sim, né? Eu não estou insatisfeita com o copo que eu tenho na minha casa, mas eu vejo aquele copo e isso me traz insatisfação, né? E como isso é terrível. é verdade, né? A gente, acho que utilizando as suas palavras, estamos aí, né, num bombardeio social e que traz práticas e que essas práticas levam a um nível de adoecimento e sofrimento muito grande. Muito grande. E até retoma essa questão dos pais, né? Como também é difícil. Sim, Pais atípicos verem filhos típicos e mães e pais típicos, né? Em locais, em ambientes, em festas ou fazendo festas e os filhos ali aparentemente dando conta, porque a gente sabe que uma criança tem suas especificidades, sendo típico ou não, e o meu não. sim, Né? Eu tô aqui na luta pro meu filho ir no cabeleireiro cortar um cabelo, enquanto o José tá fazendo o aniversário lá na casa de festa X. Como isso também me causa sofrimento enquanto mãe. é verdade. Então, Fernanda, eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigada por contribuir com a gente com um assunto tão importante e tão necessário. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenhamos outros encontros como esse. Há sempre muito a dialogar quando a gente fala de psicologia, né, que está em muitos ambientes, em muitos contextos, e é sempre um prazer aliar um pouco desse conhecimento com a nossa prática. Obrigada.